Informações do Cruzeiro diretamente aqui de Buenos Aires, Hotel Madeiro, concentração do Cruzeiro, preparação que será encerrada nesta segunda-feira. Vamos trazer todos os detalhes do Cruzeiro aqui na Argentina. Decisão com o Boca nesta terça-feira. Tem confronto do Cruzeiro no feminino nesta segunda-feira, o desafio com o líder do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com o jogo do Cruzeiro no feminino, hein? Cruzeiro em campo, time do técnico Jonas Urias. 9 horas da noite, Arena do Jacaré em Sete Lagoas, o duelo com o Corinthians. Corinthians que lidera o Campeonato Brasileiro Feminino A1 e o Cruzeiro tem aí uma ótima oportunidade. Corinthians tem 25 pontos em 10 jogos, o Cruzeiro tem 17. O Cruzeiro está na 8ª colocação e é um jogo muito importante. O duelo então com o líder, as cabulosas em campo, e quem puder ir na Arena do Jacaré em Sete Lagoas para prestigiar é sempre muito importante. O Cruzeiro que está desde ontem à noite aqui em Buenos Aires, Hotel Madeiro. Temos inclusive toda a lista dos relacionados, com o Bruno Rodrigues ficando à disposição e o Ney Servidorreal, informação que ele treinou normalmente ontem no CT do Corinthians e integra a delegação. Quem não veio, o Arroio, o equatoriano que está suspenso. Aliás, é uma grande dúvida aí o que o Arthur Jorge vai fazer para a vaga de Arroio, que cumpre suspensão pela expulsão diante da Católica. Estão aqui em Buenos Aires os goleiros Otávio, Matheus Cunha e Marcelo Heráclito, os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba, os laterais Fagner, Kaique e Cauã Moraes. Para o meio campo tem Christian, Gerson, Japa, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Juan Gabriel, o garoto Juan relacionado. Para o ataque, Bruno Rodrigues, Chico da Costa, Caio Jorge, Kenji, Marquinhos, Ney Servidorreal, Sinisterra e Wanderson. O Cruzeiro que tem aí então 25 jogadores para este compromisso, 3 goleiros, 1 será cortado e mais um jogador de linha. Aí vamos ver o que fará o Arthur Jorge para a composição do grupo que fica à disposição. 11 titulares, 12 suplentes no duelo desta terça-feira. Muitos cruzeirenses já aqui em Buenos Aires, muitos chegando hoje, muitos chegando amanhã. Pela expectativa, teremos aí os 2.000 cruzeirenses, que é a capacidade que foi reservada na Bombonera. E pela movimentação, o espaço vai estar lotado. O torcedor do Cruzeiro gosta muito. E quando é jogo de Copa, assim, uma decisão como essa para o Cruzeiro, a turma veio prestigiar, veio apoiar. O Cruzeiro fecha a preparação hoje à tarde com um treinamento em Ezeiza, no CT do River Plate. O Cruzeiro vai fazer este último treinamento e amanhã é o compromisso, então, diante do Boca Juniors. Como eu disse, uma grande dúvida, quem joga na vaga do Arroio. E em termos aí de última partida, acho que o Arthur Jorge acabou escalando o Cruzeiro ideal. Então, qualquer mudança seria aí uma grande surpresa em relação à equipe que iniciou diante da equipe do Palmeiras. Para a gente fechar, rodada do Campeonato Brasileiro encerrada e o Cruzeiro terminando a rodada na 13ª colocação. Cruzeiro com 20 pontos ganhos, ficando 2 pontos à frente do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Corinthians. O Cruzeiro que empatou com a equipe do Palmeiras no jogo fora de casa e agora em termos de Campeonato Brasileiro serão 2 partidas em casa. Os jogos desse domingo, Santos 0, Coritiba 3, Bahia 1, Grêmio 1, Botafogo 3, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2, Vitória 0, Chapecoense 2, Remo 3, Atlético Paranaense e Flamengo 1-1. Palmeiras é o líder, 35, Flamengo o segundo, 31, Fluminense o terceiro, 30, São Paulo o quarto, 24, fechando o G5, o Atlético Paranaense com 24 pontos. Cruzeiro na 13ª colocação, então, com 20 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º, Corinthians, 18, 18º, Remo, 15, 19º, Mirassol, 13, e na lanterna,
a Chapecoense com apenas 9 pontos ganhos. Cruzeiro, então, 2 pontos à frente da zona de rebaixamento, 4 pontos atrás do 5º colocado, que é aí que dá aquela vaga para a pré-Libertadores. Nesta terça-feira, que jogo, hein, meus amigos? Que jogo, minhas amigas! Um clássico do futebol sul-americano. O Boca Juniors recebe o Cruzeiro na Bombonera, aqui no Mineirão. O bicho pegou. O jogo foi quentíssimo. Cruzeiro se deu bem. Cruzeiro ganhou e tem que fazer esse papel de novo, jogar com bravura, com muita entrega na Bombonera. Fim de semana, Cruzeiro jogou bem também. Só que o Arthur Jorge não poupou praticamente ninguém. Colocou o time que segurou o Palmeiras em São Paulo no Brasileiro 1-1. Agora o papo é Libertadores. Vamos direto a Buenos Aires. O timaço da Itatiaia já na capital argentina com as informações do jogo de amanhã. Rubens Júnior, como chegou o Cruzeiro aí na terra dos hermanos? Um abraço. Buenas tardes, Rubinho. Para você também, Thiago. Boa tarde. Confirmando o meio-dia com 11 minutos, a Itatiaia fala de Buenos Aires, Argentina. E ontem, viu, Thiago, já as ruas tomadas pela torcida do Cruzeiro, que já desde o sábado vem tomando conta mesmo dessa grande festa que é a Copa Libertadores. Ainda ontem na concentração, a chegada da delegação que teve, né, a recepção dos torcedores. O Cruzeiro chegou também com todo o staff, com toda a diretoria, com esse excelente trabalho que vem fazendo o técnico Arthur Jorge. Nesse momento, Thiago, daqui a pouco para você que está no YouTube da Itatiaia, já estamos aqui em La Bombonera pro jogo de amanhã. E alguns torcedores, porque, Thiago, você disse bem após a partida no Mineirão, muita dúvida sobre o clima do jogo, como poderia receber, acima de tudo, o torcedor do Boca, o torcedor do Cruzeiro e todo o clima que foi criado pós-partida. E, por enquanto, um sistema de segurança todo estabelecido. O Cruzeiro vem sendo, não só, Thiago, por exemplo, daqui a pouco deixa o hotel para ir para o seu último trabalho que acontece no CT do River, mas o Cruzeiro com toda a segurança preparada, torcedores também, as ruas que fazem parte, né, Caminito, o bairro La Boca, o Cruzeiro tem com relação a isso uma tranquilidade, mas de certa forma é um aparato diferente, é um clima diferente e é o que a gente dá para sentir com relação ao que pode ter o Cruzeiro para amanhã, não só dentro de campo, Thiago, mas também esse extracampo. Todo cuidado é pouco e toda segurança está sendo dada para o torcedor do Cruzeiro e também para todo o staff. E inclusive, né, pra turma da imprensa, como a Itatiaia, que fala neste momento aqui do estádio, mas o aparato é diferente, o clima é diferente e vamos sentir, né, no decorrer das horas, por exemplo, desta segunda-feira, o bairro vai sendo liberado para a torcida poder tirar foto e nos, né, bares que tem aqui ao redor do estádio, mas um clima que eu posso te adiantar, Thiago, é clima de Libertadores, tá, Thiago? E eu quero mostrar pra galera do YouTube, então o Rubens Júnior volta já já, tivemos um probleminha com as imagens da Argentina, mas pra galera do YouTube, aliás, grande audiência mais uma vez no YouTube, mais de 5 mil pessoas nos acompanhando nos canais da Itatiaia, o Rubens Júnior, já o Fabrício Guerreiro também, com imagens lá da Argentina pra gente sentir um pouquinho desse clima descrito pelo Rubens. Agora, Ale Oliveira e Nath Fiuza, falando um pouquinho do jogo do fim de semana, Cruzeiro fez um bom jogo, um jogo firme, jogo duro contra o Palmeiras, com muita chuva lá em São Paulo, e o Arthur Jorge, Ale, contrariando a você e a mim, colocou força máxima, o Cruzeiro dedicando e fez um bom jogo, foi firme contra o Palmeiras, hein, Ale Oliveira? Eu acho que fez um ótimo jogo, teve um ótimo desempenho, fundamentalmente no segundo tempo, acho que foi melhor do que o Palmeiras. Se fosse na Nobre Arte, que é uma modalidade que você conhece tão bem no boxe, o Cruzeiro teria vencido por pontos. Agora, o treinador vive de apostas, né? Você já me viu falando sobre isso, né? A aposta do Arthur Jorge foi vitoriosa,
A gente vai saber amanhã. E amanhã que a gente vai saber. Se o impacto foi positivo do que aconteceu no sábado à noite, com muita chuva lá em Barueri, com um nível de enfrentamento muito forte, né? O time do Palmeiras é o líder da competição, não é à toa. Mas se teve reflexos mais positivos do que negativos. Positivos a gente tem certeza que é a confiança, né, ô Thiagão? Porque o time jogou bem contra um dos principais times da América do Sul, o time do Palmeiras, inclusive. Talvez nem esteja jogando para isso, mas é melhor do que o Boca, né? E o Cruzeiro foi melhor do que o líder do Brasileirão. Com relação ao desgaste, a gente só vai saber na terça-feira se isso aí tem alguma influência, se o jogador vai sentir a perna pesada, se a sequência é muito forte, e para alguns jogadores, sem dúvida que sim. Tem jogador, como o Gerson, por exemplo, que chegou ao seu 7º jogo seguido aí de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então a gente vai saber se a aposta foi vitoriosa é na terça-feira. Se o Cruzeiro consegue um bom desempenho e o resultado, né, empate ou vitória contra o representante da Argentina, tá tudo certo. Se, por um acaso, a perna pesar em algum momento, se algum jogador se sentir desgastado durante o jogo, mais do que deveria, aí a aposta não deu certo, porque o desempenho foi muito bom do Cruzeiro, repito, melhor do que o Palmeiras no sábado à noite. Agora, em termos de classificação, o Cruzeiro entrou para a rodada como 10º, saiu como 13º, né? Então, assim, é o que eu falei, são apostas. Eu não faria essa aposta. O Boca tá treinando há 10 dias pro jogo de amanhã e eu acho que todo cuidado é pouco, graças a Deus, e ainda bem, ninguém saiu machucado, mas com relação à parte física a gente só vai saber mesmo nessa terça-feira, viu, Thiagão? Ô, Nath Fius, óbvio que há o desgaste, né? O desgaste físico num jogo como aquele, intenso, como é sempre enfrentar o Palmeiras. O gramado que não ajudou, né? Muita chuva lá em São Paulo. Mas aí tem os dois aspectos. Eu vejo o Cruzeiro com mais moral após o jogo, após a atuação diante do Palmeiras, com mais confiança, inclusive, pra pegar esse Boca Juniors, hein, Nath? Pois é, Thiago, eu penso que ainda que o Cruzeiro tenha terminado a rodada 2 posições abaixo do que ele começou, ou 3, eu vejo muito mais aspectos positivos no que aconteceu no sábado do que negativos. A preocupação com o desgaste físico vai existir e existiria contra quem fosse o adversário, né? É claro que a chuva no sábado fez com que o Cruzeiro se desgastasse ainda mais, o fato de ser um adversário dificílimo, você tem que correr, você tem que se expor mais no jogo, isso também leva a um cansaço, mas acho que a atuação que o Cruzeiro mostrou, o nível do enfrentamento que o Cruzeiro propôs ao Palmeiras, dá muita moral para o jogo de terça-feira, e eu prefiro acreditar que esse impacto vai ser maior do que o impacto físico do desgaste, porque o Cruzeiro fez um bom jogo, saiu na frente, merecia ter vencido. Foi um jogo, aliás, de futebol muito agradável de assistir, porque duas equipes buscando o resultado. O Palmeiras também teve as suas chances. Otávio fazendo uma defesaça no que seria o gol de bicicleta do Gustavo Gomes. Como é importante o goleiro do Cruzeiro chegar com moral para essa partida em Buenos Aires contra o Boca Juniors. Então eu vejo com mais aspectos positivos. E ainda que o Cruzeiro tenha perdido posições na tabela, foi um pontinho fundamental. São 2 pontos de distância para a zona do rebaixamento, mas podia ser um ponto só e podia ter menos gente entre Cruzeiro e zona do rebaixamento se não fosse esse pontinho contra o líder fora de casa, que para mim vale até mais do que um pontinho só. Porque o Cruzeiro viu na rodada o Internacional vencer, o Botafogo vencer, o Atlético vencer. Então não dava para o Cruzeiro passar essa rodada sem pontuar. E um empate lá em São Paulo acho que ficou de muito bom grado pelo que foi o jogo, a dificuldade e o desempenho do Cruzeiro. E repito, acho que o impacto positivo de ter sido um time organizado contra um adversário difícil, de ter sido um time que competiu, que jogou bem, sai com moral, eu acho que esse impacto vai ser muito bom, vai ser muito positivo para o Cruzeiro contra o Boca, viu, Thiago? Eu também acho, viu, Nath? Eu também boto fé, tô botando a maior fé. E amanhã, em grande cobertura da Itatiaia pra você. Estarei com a galera aqui nas ruas em Belo Horizonte e lá na Argentina, Rubens Júnior, Hugo Sérgio, também o Fabrício Guerreiro. Já eu quero ouvir o Guerreiro voltando a Buenos Aires. Fabrício deixou o gol dele. Tem gol do Fabrício na Bombonera. Hoje o Fabrício é craque aqui do nosso time na Itatiaia.
Vamos voltar à Argentina agora com as imagens para você, direto de Buenos Aires, pra galera que tá no YouTube. Coloca na tela a imagem da Itatiaia chegando para você, direto da Argentina, com o Rubens Júnior, com o Fabrício Guerreiro, a informação lá direto. Ih, Fabrício tá com frio aí, Fabrício, tá esfregando as mãos aí, Fabrício. Ô, Guerreiro, um abraço pra você, Fabrício. Voltar à Bombonera, como é que tá o clima por aí, Fabrício? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Tiagão, fera máxima, boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Rapaz, é gostoso, nostalgia pura, Tiagão. Hoje, momento nostálgico, apesar que eu nunca tive aqui, né? Esse horário, na verdade eu vim uma vez aqui e pra treinar, a gente ia jogar contra o River também e a gente acabou treinando num campo aqui do lado, né? Que é o CT do Boca. Mas geralmente eu chegava aqui era à noite, né? E é outro, agora tá bem mais agradável passear aqui, né? Tá tranquilo. Mas dia de jogo à noite, o ambiente é muito hostil aqui. Aí estamos aqui na lojinha, na frente da lojinha também do Boca, onde eu já estive aqui também. E aí acabei na época comprando a camisa do Maradona, né? Pra minha coleção. E é muito bacana. Hoje tá aqui, ó, o Carlito Tevez tá aqui na frente também. E o nosso querido Riquelme, que hoje é o presidente, que aliás me deu uma dor de cabeça quando eu tive que marcar esse cara. Na verdade tem umas estátuas deles aqui na frente. E, cara, é um ambiente muito nostálgico, muito bacana tá aqui. Já tem torcedor do Cruzeiro aqui pra caramba passando aqui. A torcida pode vir aqui, pode passar, é super tranquilo, tratam super bem aí os torcedores. Amanhã é diferente, na hora do jogo, né? Mas hoje é bem bacana, galera, de vir aqui, de passar, de tirar foto, conhecer aqui a estrutura, porque isso faz parte da nossa cultura aqui, né? Boca Juniors, Libertadores, grandes jogadores passaram por aqui. Não tem como você não falar de Libertadores e não falar da Bombonera, falar de Boca Juniors. Muito bacana, Thiago. Que legal, Fabrício. Lembre-se daquela lembrança do amigo, aquele vinho, né? Você foi bem recebido aí, teve vinho que eu tô sabendo, especial no quarto, então lembre do amigo. Agora, Fabrício, pro jogo, você tá confiante? Cruzeiro jogou muito bem contra o Palmeiras, Fabrício. Cara, Thiago, tô muito confiante. O time, eu acho que esse time do Arthur Jorge pegou um padrão de jogo muito legal, um nível de competitividade muito legal. Eu sei que não é fácil. O próprio Arthur Jorge já falou isso na entrevista, né? Que o mais difícil é manter essa constância, né? O time tem apresentando irregularidade durante a temporada, né? Mas os últimos 2 jogos fora, principalmente, foi um padrão de jogo muito bacana contra o Bahia e contra o Palmeiras, principalmente, né? O Palmeiras é uma grande equipe, uma das melhores do Brasil aí, líder do Campeonato Brasileiro, e tem essa pegada de Libertadores, né? Compete alto nível, muita imposição física, catimba, reclamação, tudo que o Cruzeiro pode encontrar amanhã, e aí já fez um excelente ensaio, né? Aliás, poderia ter saído muito bem com a vitória lá de São Paulo, mas quem sabe, essa vitória não chega amanhã, Thiago. Eu tô botando fé, viu, Fabrício? O Cruzeiro precisa dessa vitória, aliás, como vem o Boca Juniors, o Paulo Azeredo vai atualizar pra gente já aqui no Rádio Esportes. Ô, Paulo Azeredo, como vai o Boca Juniors? Clima de Libertadores, hein? La Bombonera lotada. O Boca foi eliminado no Campeonato Argentino. Tá descansadinho o time do Boca, hein, Azeredo? Alô, Thiago Reis, alô, você ligado no Rádio Esportes desta segunda-feira, que antecede a decisão amanhã aqui na Itatiaia, tem Cruzeiro e Boca. Boca e Cruzeiro no La Bombonera, hein? E esse jogo, Boca entra muito pressionado, principalmente depois da derrota lá no Equador para o Barcelona de Guayaquil, 1-0, e também pela eliminação precoce no Campeonato Argentino. Boca perdeu para o Huracán em casa, no La Bombonera, 3-2 e deu adeus à competição nacional. Por isso, o time entra obrigado a vencer no La Bombonera amanhã e entra para seguir forte nesta Copa Libertadores. O técnico Cláudio Ubera, que deve ter até 3 mudanças na equipe em relação àquela que atuou contra o Barcelona. Ele não tem o Ascaciba, volante, bom de bola, né? Ex-Estudiantes, que foi expulso, né? Chutou a cabeça do rapaz lá no jogo contra a equipe do Barcelona. E tem algumas dúvidas também em relação ao departamento médico. Por isso, não dá para cravar ainda o time do Boca, viu, Thiago? Mas a gente vai trazer uma provável escalação daqui a
pouquinho, porque quero falar também da pressão que já existe em relação à arbitragem na imprensa argentina. É isso mesmo, o venezuelano Jesus Valenzuela tem sido tratado aí como um árbitro muito polêmico e que já trouxe aí prejuízos dentro da Libertadores com suas arbitragens. E o Boca, então, atento, pressionando desde já também a arbitragem para este jogo. O provável Boca de Cláudio Úbeda para pegar o Cruzeiro amanhã com Bray, Weigand ou Brada, de Lolo, Ayrton Costa e Blanco, Belmonte, Paredes e Delgado, Aranda, Merentiel e Jimenez. Pode ser este o Boca, Thiago, para pegar o Cruzeiro amanhã. Tá certo? Tá certo, Bocaço, mais o Cruzeiro. Rubens Júnior, como é que tá a programação do Cruzeiro na Argentina? Tem treinamento nessa segunda-feira? O clima por aí já tô vendo pelas imagens aqui que nós recebemos de vocês aí na Argentina. O frio promete chegar com vontade também à meia-noite, hein, Rubinho? Com certeza, Tatiago. Nesse momento, estamos aqui à porta do estádio, temos a temperatura na casa dos 12 graus e é incrível, Tatiago. A gente falava e a gente confirma a informação na Itatiaia. A torcida do Cruzeiro, até para aproveitar, né, aqui a região, o Caminito, está realmente com aquele ditado, pé atrás. Inclusive, neste momento, não temos torcedores, o que é de costume aqui na região do estádio. Cruzeiro finaliza a preparação à tarde no CT do River, Thiago. Aí fica essa expectativa para a vaga do Arroio. Pelo que apuramos, o Sinisterra larga na frente, tem 7 jogos já o Sinisterra nesta temporada, vai conseguindo ter uma certa sequência. O condicionamento físico do atleta tem a confiança também do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro e tudo indica que o Sinisterra larga na frente. Tem também o Kaique Kenji, né, que vem tendo oportunidades e vamos aguardar esse Cruzeiro que vai pintar contra a equipe do Boca, manutenção, né, do que vem sendo feito. O técnico Arthur Jorge, inclusive, vem com bons números na Copa Libertadores, tem apenas uma derrota da competição. No Campeonato Brasileiro também excelentes números, ele que tem 5 vitórias, 2 derrotas apenas e tem um empate, mas para conseguir, né, ter uma tranquilidade maior na Copa Libertadores e que tenhamos, né, um bom jogo acima de tudo. E hoje à tarde a preparação sendo finalizada no CT do River, do rival, que você conhece bem também, Fabrício. Dá vontade de aquecer também, viu, Thiagão? Nossa senhora! Amanhã é o dia, viu? Eu vou dar uma segurada hoje, senão eu vou ficar cansado amanhã. Então hoje eu vou dar uma descansada, vou concentrar e amanhã, ó lá, você fala que não tem, ó lá. Vem cá, guerreiro. O Fabrício também é repórter. Chega aqui para falar na Itatiaia. Tá cumprimentando aqui o Fabrício. Meu amigo, tudo bem? Você é de onde, seu nome? Mariana, Minas Gerais. Ricardo, você é de Mariana, Minas Gerais. Veio acompanhar, tá aqui cumprimentando o Fabrício. Esse fez gol junto com o Paulo Roberto e o Cruzeiro que tem grandes lendas e uma delas tá aqui ao seu lado. Ô Fabrício, só agradecer, né? Só gratidão, nosso grande capitão, nosso grande herói lá, não tem nem palavra pra estar do lado de Fabrício não, e vamos ganhar aí amanhã, ganhamos lá e vamos ganhar aqui, hein? É isso aí, meu amigo. Paulo Roberto, Fabrício Guerreiro, o Roberto Gaúcho, né? Os 3 atletas que marcaram aqui nesse lendário estádio. Qual a recordação, Fabrício? Nossa, foi emoção demais, né? Você sempre jogar aqui na Bombonera, enfrentar o Boca, já é muito emocionante. Você imagina fazer um gol, né, Rubinho? Então foi assim, é um momento marcante. Pena que a gente não conseguiu reverter lá a classificação, mas aí ficou pra história. Eu calei a torcida do Boca, Thiagão. Pelo menos meio milésimo de segundo. Foi a hora do gol, mas depois já volta a cantar tudo de novo, eles não param. Não dá tempo nem de respirar. Tá tudo dito, Thiago. À tarde, a preparação sendo finalizada. CT do River, a manutenção. Boa. É o Cruzeiro respirando a Copa Libertadores, Thiago. A torcida do Boca é impressionante. Sai o gol, eles já entram de novo no clima. Vai ter que cantar muito amanhã, viu? Porque vai ter gol do Cruzeiro. Tô botando fé na vitória do Cruzeiro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aí nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, nessa terça, né, Cruzeiro
e Boca Juniors, pessoal. Confronto difícil, né? Mas estamos esperando a vitória do nosso Cruzeirão. Eu creio que o Cruzeiro vai sair de lá com a vitória de 1-0, pessoal. E deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser o jogo de amanhã, pessoal. Então é isso, galera. Esse daí foi foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!